A gente vai resolver uma questão do Enem 2020, primeira aplicação. A questão diz o seguinte: para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções. Ele pode seguir num ônibus percorrendo 2 quilômetros ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 quilômetros pela ciclovia. O quadro ele fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto que vai do metrô à universidade. Pergunta: a fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então, o que a questão quer saber é em quais dias da semana o aluno vai gastar menos tempo indo do metrô até a universidade de bicicleta. Então, a gente tem dos conhecimentos da física que velocidade é igual a deslocamento sobre o tempo. Se a gente multiplicar cruzado aqui, a gente vai ter que velocidade vezes tempo é igual a deslocamento. Ou ainda, tempo é igual a deslocamento sobre velocidade. Então, a partir daqui, a gente consegue identificar o tempo gasto em cada dia da semana por esse aluno indo de ônibus e de bicicleta. Então, vamos comparar. Vamos começar analisando a segunda-feira. Na segunda-feira, este aluno ele tem a opção de ir de ônibus ou a opção de bicicleta. De ônibus, eu tenho que o tempo gasto vai ser o deslocamento pela velocidade. O deslocamento, a gente tem que o deslocamento de ônibus é 2 quilômetros e a velocidade de 9 quilômetros por hora. Já de bicicleta, é um deslocamento de 3 quilômetros e uma velocidade média de 15 quilômetros por hora. Aqui a gente tem uma fração que a gente consegue reduzir, se a gente dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1, 15 dividido por 3 é 5. Para a gente comparar esses tempos, a gente pode tornar essa fração com o numerador igual à fração obtida com o ônibus. Se a gente multiplicar esta fração por 2 sobre 2, que na verdade a gente não está alterando a fração, né? Porque na verdade a gente está multiplicando por 1, a gente vai ter 2 sobre 10. Então, com os numeradores iguais, a gente já consegue fazer essa comparação. O que é menor? 2 dividido por 9 ou 2 dividido por 10? Aqui a gente tem que 2 dividido por 10 é menor, né? Se a gente tiver R$2 dividido por 10 pessoas, a gente tem um valor menor do que R$2 dividido por 9 pessoas. Então, daqui a gente já tem que, na segunda-feira, é mais vantajoso ir de bicicleta. Então, a gente já consegue eliminar as alternativas que não tem a segunda-feira. Então, na letra B, a gente consegue eliminar, a letra D também e a letra E também. Então, a gente só tem que analisar agora as alternativas A e C. O que difere essas alternativas é que uma aparece a quinta-feira e na outra aparece a quarta, que ambas aparecem a sexta-feira. Então, vamos analisar a quarta-feira. Na quarta-feira, o deslocamento de ônibus, o tempo gasto de ônibus é o deslocamento dividido pela velocidade, né? O deslocamento de ônibus a gente tem que é 2, numa velocidade na quarta-feira de 15 quilômetros por hora. Já de bicicleta, o deslocamento é de 3 quilômetros, numa velocidade média de 24. De novo, aqui a gente tem uma fração redutível, a gente consegue dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 24 dividido por 3, 8. Então, de novo, a gente não consegue comparar os denominadores, né? Mas a gente consegue comparar os numeradores se a gente multiplicar essa fração por 2 sobre 2.
porque na verdade a gente está multiplicando por 1, então a gente não está alterando a fração. 1 vezes 2 vai dar 2, 8 vezes 2, 16. De novo, o que é menor? 2 dividido por 15 ou 2 dividido por 16? A gente tem que 2 dividido por 16 é o valor menor, mesmo porque, desta forma, que tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade, a gente sabe que a relação de tempo e velocidade são relações inversas. Então, na quarta-feira também é mais vantajoso ir de bicicleta, ele gasta menos tempo. Então, daqui a gente já tem a alternativa correta, né? A gente já pode descartar a letra A, tendo como resposta a letra